Fala galera, ó, a gente terminou no caso composição de movimento, vamos agora para lançamento horizontal, tá? Olha só, gente, esse assunto de lançamento horizontal você tem que ter um conhecimento muito grande da parte de decomposição de vetores, né, e da parte de composição de movimento, nessa parte de lançamento horizontal, certo? Vamos lá, gente. Lançamento horizontal, gente, preste atenção, o que é um lançamento horizontal? Ó, aqui no caso eu tenho uma figura, um exemplo, que é o seguinte. Você tem uma montanha, né? Tem um lago embaixo. E uma pessoa, no caso, vai ter que pular esse lago aí e cair do outro lado, certo? Então é o seguinte, gente. Ele vai ser lançado na horizontal. Não quer dizer que sua trajetória é na direção horizontal, certo? Ele vai ser lançado na direção horizontal. Então é o seguinte, gente, ó. A trajetória que ele vai tomar é essa aqui, certo? Não é a trajetória horizontal, beleza? A trajetória, no caso, é uma metade de uma parábola. Então, olha só, gente, vê. Eu tenho dois movimentos aqui, um movimento na horizontal e outro na vertical. Primeiro aqui é a velocidade com que ele é lançado. Essa velocidade é a velocidade V0. Esse V0 aqui quer dizer velocidade inicial de lançamento, ok? Que é na horizontal, certo? Lembra o seguinte, gente, essa velocidade V0 na horizontal, ela sempre vai ser constante. Então, na horizontal, o movimento sempre vai ser uniforme. Não esquece isso, gente. Na horizontal, o movimento vai ser uniforme, beleza? E o seguinte, gente, ó. Quando, no caso, ele tira o pé da superfície, ele vai começar a descer também. Ao mesmo tempo que ele vai para a direita, ele também desce. Então, eu tenho um movimento composto. Eu tenho uma composição de movimento aí. Porém, né, quando ele sai, no caso, dessa montanha, tá? Ele parte com velocidade zero em queda livre, certo? Então é o seguinte, gente, ó, vai acontecer aqui. Quando ele está aqui, ele continua indo para a horizontal com velocidade V0, porque a velocidade é constante. Então na horizontal o movimento é uniforme, ok? Só que ao mesmo tempo que ele está indo para a direita, ele também está descendo, porque ele sofre a ação da gravidade. Então eu tenho a velocidade na vertical que é chamada de VY, certo? O que acontece, gente? Ó, ele vai descer mais um pouquinho. Então aqui eu vou ter a velocidade V0, né? É o mesmo valor. Pode ver que esses vetores azuis aí têm o mesmo comprimento. O movimento é uniforme. E eu tenho a velocidade na vertical que é VY, certo? Então observe o seguinte, gente, que o vetor VY ele foi aumentando, porque a velocidade na vertical aumenta. Se a velocidade na vertical aumenta, então o movimento vai ser uniformemente variado. Então na horizontal é um movimento uniforme e na vertical é uma queda livre, um movimento uniformemente variado. Certo? É importante saber disso. Então, o que eu vou estudar na horizontal? V0 e A, que é o alcance. Você está vendo embaixo aí, né? O alcance. Esse A quer dizer alcance, certo? Então, é o seguinte, e na vertical você tem VY e H, ok? Então, tá aqui, gente. Isso aqui é um lançamento horizontal, certo? Vamos passar para o próximo slide aqui, gente. No próximo slide a gente vai ver a diferença, no caso, entre queda livre e lançamento horizontal. Beleza? Ó, lançamento horizontal e queda livre. Vamos ver primeiro aqui uma queda livre, gente. Ó, observe que ele está sendo solto de uma certa altura. Se ele está sendo solto ou abandonado ou partiu do repouso, é uma queda livre na vertical. Ok? Como eu tenho uma altura aí, vou ter um tempo de queda. Se você observar aqui nesse segundo exemplo, ele tem um lançamento horizontal, certo? Mas a altura que ele está sendo lançado é a mesma do primeiro exemplo. Então, gente, se liga só. Se a altura é a mesma, então o tempo de queda é o mesmo, certo? O tempo que ele vai levar descendo verticalmente em queda livre é o mesmo tempo que ele levaria quando é lançado horizontalmente. Ah, professor, mas quando é lançado horizontalmente, nesse segundo exemplo, a distância percorrida é maior. Beleza, gente? A distância percorrida aqui é maior, concordo, certo? Mas a velocidade aqui também é maior, porque aqui é um movimento composto por Vx e Vy, ok? E aqui eu tenho apenas o movimento que é Vy, tá? Então o espaço percorrido aqui no lançamento horizontal vai ser maior, porém a distância percorrida, né, é maior, portanto a velocidade é maior. Distância percorrida maior, velocidade maior, certo? Então compensa a pouca distância percorrida na queda livre. Então o tempo de queda nas duas situações é o mesmo, certo?
Mesmo tempo de queda para queda livre e mesmo tempo de queda para lançamento horizontal. Não esqueça disso, gente, ok? Tá? Como a altura é a mesma, o tempo de queda também é o mesmo. Certo? Então vamos adiante, gente. Como eu disse a vocês, o lançamento horizontal ele é a composição de dois movimentos. É um movimento composto, um movimento na horizontal e na vertical. E eu tenho que estudar esse movimento, no caso separadamente, certo? Então, primeiro eu vou estudar na direção horizontal, depois eu vou estudar na direção vertical. Eu disse a vocês naquele nosso primeiro slide o seguinte, gente. Eu falei para vocês, tá? Que na horizontal o movimento vai ser sempre uniforme. Então, se o movimento vai ser uniforme, a velocidade vai ser constante. Então, o V0, que é a velocidade de lançamento, vai ser o mesmo em todo, né, a minha trajetória, certo? Se o movimento é uniforme, a função horária que eu vou usar, a fórmula que eu vou usar, é a função horária de espaço, que é essa aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Então, eu vou fazer algumas substituições. O espaço na horizontal eu não chamo mais de S, eu chamo agora de A, que é alcance. Certo? Tá aqui, eu chamo de A agora. O S0 eu chamo de A0. E o V0 e o V eu chamo de V0. Eu fiz algumas substituições. Porém, a gente vai considerar que o alcance inicial dele é igual a zero. Então, no lugar de A0, eu vou colocar 0. Tá? Então, A é igual a 0 mais V0 vezes T. Alcance, no caso, vai ser igual a velocidade de lançamento vezes o tempo. Essa aqui é a fórmula para, no caso, calcular o alcance. É a única fórmula que eu tenho na horizontal, gente. Essa aqui. Beleza? As unidades no Sistema Internacional de Unidade de Medida, é essa aqui, ó. O A, no caso, quer dizer o alcance, que é em metros. O A0 é o alcance inicial, que também é em metros, mas vai ser igual a 0. O V0 é a velocidade inicial de lançamento, que é em metros por segundo. Lembre que essa velocidade vai ser constante, ela não muda. E T, no caso, é o tempo em segundos. E lembre o seguinte, que o tempo de queda, no caso, na vertical, na queda livre, é o mesmo tempo no lançamento horizontal, porque a altura é a mesma, viu, gente? Tá certo? Então, esse tempo aí que tem na fórmula, alcance igual a V0 vezes T, esse tempo é o tempo de queda. Acabei de ver o movimento na horizontal. Vamos ver agora o movimento na vertical, gente. Ó, eu tenho aqui o seguinte, ó. Preste atenção. Na vertical, o movimento vai ser uniformemente variado, porque eu estou falando de uma queda livre. Portanto, o projeto é em parte do repouso na vertical, certo? As fórmulas que eu vou usar são as mesmas fórmulas de movimento uniformemente variado. Por exemplo, você tem aqui, ó, velocidade em função do tempo, certo? A fórmula da gente de velocidade em função do tempo é V igual a V0 mais AT. Não é isso? Que no caso eu vou usar V igual a V0 mais GT. Como é uma queda livre, esse V0Y ele vai ser igual a 0, porque é uma queda livre, então ele parte do repouso. Como está dizendo aí o balãozinho, não é, do diálogo. Então eu tenho aqui, vou fazer algumas substituições aqui, gente. Certo? No lugar de V0Y, eu vou colocar 0, já que é uma queda livre. Então, VY vai ser igual a gravidade vezes o tempo de queda. Né? Ou eu posso usar também tempo de queda, né, como VY sobre G. São duas formas, uma para calcular VY, que é a velocidade na vertical, e outra para calcular tempo. Veja, gente, essa fórmula é reduzida. Certo? As formas que eu vou usar aqui são as mesmas formas que você usou em queda livre. Certo? E aqui as unidades do SI. VY, no caso, vai ser velocidade na vertical, que é em metros por segundo, e T, o tempo de queda, que vai ser em segundos. Ok, galera? Eu tenho duas equações ainda, a de espaço e a de Torricelli. Certo? Mas a que eu vou mais usar é a forma de tempo de queda. Ainda na direção vertical, gente. Ó, vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui a função de espaço. Altura em função do tempo. Certo? Que a fórmula é essa aqui, a fórmula de queda livre. Ó. A altura, no caso que é H, igual à altura inicial, mais V0Y vezes T, mais GT ao quadrado sobre 2.
eu vou considerar que a altura inicial é igual a zero. E vou considerar que a velocidade inicial é igual a zero, porque eu estou falando de uma queda livre na vertical, não é isso? Então, substituir esse valor por zero. Então, a gente tem que a altura vai ser g vezes t ao quadrado sobre 2. E que o tempo de queda é a raiz de 2 vezes h sobre g, certo? Então, o tempo de queda, se você observar aí, é em função da altura. Beleza? Então, olha só, gente, o que acontece aqui? Eu tenho aqui a altura em metros e o tempo em segundos. Tá? Unidades do SI, do Sistema Internacional de Unidade de Medida. Beleza? E agora, para finalizar, a nossa última fórmula aqui de lançamento horizontal, a equação de Torricelli, né? Lembre o seguinte, que a equação de Torricelli, eu só uso ela quando na questão ele não der e nem pedir o tempo, tá? Aí eu vou usar a equação de Torricelli. Por exemplo, ele está querendo, no caso, a velocidade na vertical, Vy, mas ele só deu h. Tem essa fórmula aí, ó, né? Na equação de Torricelli, esse V0y aí vai ser igual a zero, porque também se trata de uma queda livre. Substituindo os valores, eu vou ter aqui que Vy ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Isso aqui é a velocidade na vertical, certo? E a fórmula de altura, que eu também posso calcular a altura em função da velocidade, vai ser essa aqui, ó. Vy ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Lembrando que a unidade do SI, né, a altura no caso é em metro e o Vy é em metro por segundo. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó, esse assunto aqui é um assunto pequeno, né? Na nossa próxima aula a gente vai fazer exercícios. Então se liga aí, gente. Vamos fazer algumas questões aqui de lançamento horizontal para a gente fixar. Beleza? Depois que a gente fizer essas duas questões, a gente tem encontro ao vivo, tá? Para a gente tirar as dúvidas. Show? Falou, galera. Até daqui a pouco.